Se acaso você chegasse, de Elza Soares. Essa é a estreia da Elza e é um dos discos de estreia mais impressionantes da música brasileira, na minha opinião. A Elza se tornou muito conhecida para as novas gerações por conta desse ressurgimento dela pelo pessoal dessa nova vanguarda paulistana, né? E acabou lançando álbuns sensacionais. Porém, para mim, nada se compara a essa primeira fase, especificamente, da carreira dela. A Elza Soares é a minha cantora brasileira favorita e talvez ela seja a minha cantora favorita, ponto. Independente da origem. E eu vou tentar explicar um pouco o porquê disso. Porque nesse álbum, que é a estreia dela, ela já se apresenta como uma artista plenamente formada. É impressionante. Ela já tem personalidade própria e é imediatamente reconhecível essa personalidade. E a grandeza da Elza ou melhor, a identidade artística dela, por já estar presente ali, mostra como isso é raro na música brasileira e na música mundial. Alguém surgir já com um estilo tão singular e tão maduro. E sobretudo nesse contexto. Por quê? Porque esse disco ele ocupa um lugar central, não só esse, mas os próximos que ela lançou também, em uma das cenas, na minha opinião, mais subestimadas da música brasileira, que é a cena do sambalanço. Aquele gênero que floresceu lá no final dos anos 50 e início dos anos 60, que tem além da Elza famoso o Orlandivo, o Ed Lincoln, a Doris Monteiro, o Miltinho, esse pessoal, que é um encontro entre o samba urbano, o samba de gafieira, a música de baile, essas influências internacionais assim de música popular dos Estados Unidos, de jazz também. Então é muito metal, órgão, é uma coisa muito, muito diferente assim, que meio que saiu de moda já faz muito tempo e a gente não vê mais tanto por aí, né? Só que é uma música que é profundamente brasileira, só que aberta ao mundo. E ela consegue ser sofisticada sem perder uma espontaneidade. Justamente porque tem um refinamento muito peculiar, só que também tem esse prazer da dança. E eu acho que o sambalanço acabou sendo muito prejudicado porque ele ficou entre dois movimentos que foram mais celebrados, que é de um lado a bossa nova e do outro aquela MPB dos festivais e tal, né? São duas coisas que se tornaram muito maiores e aí o sambalanço acabou ficando esquecido por estar ali nesse lugar, assim, né? Entre as duas coisas, que não é nenhuma coisa nem outra. Mas eu acho que é um gênero que merece ser falado, merece ser lembrado e tal. Inclusive tem um documentário muito bom, salvo engano é do Tarek de Souza, que escreveu um livro também, lançou o documentário anos depois. Eu recomendo bastante, ele conseguiu entrevistar ainda uma galera que estava viva e foi muito esclarecedor assim, para quem gosta desse tipo de música. Mas voltando a Elza, o disco aqui consegue preservar, então, essa energia física da música de baile, porque tem uma sensação constante de movimento, de ritmo, de vitalidade. É um álbum muito vivo. E os arranjos são justamente essa coisa do sambalanço que eu estava falando, essa questão dos metais, dos órgãos, das seções rítmicas que vibram muito, e é uma música que transmite também uma certa confiança, uma modernidade, um otimismo de uma época que o Brasil era o país do futuro e que parecia ter um futuro mesmo, né? Mas a voz da Elza é a grande força aqui do álbum, querendo ou não. E é o que faz esse álbum ser um dos mais importantes, na minha opinião, dessa época do sambalanço, dentre tantos outros álbuns que são muito bons. É porque a voz dela parece que dança junto com a banda. E ela tem um senso extraordinário de ritmo, de balanço e de presença física. Então ela consegue unir com uma naturalidade rara
a questão do canto, só que com corporeidade. Não por dançar, só que por essa dança estar presente no canto dela. E a técnica vocal da Elza costuma ser subestimada também, porque a força da interpretação dela, diferente do que algumas pessoas acreditam, por conta daquela rouquidão que ela apresenta, às vezes uma distorção, não é uma força que nasce da imperfeição, isso não é imperfeição. Por trás daquela textura vocal dela, existe um controle técnico impressionante. É uma afinação que é muito rigorosa, o fraseado da Elza Soares é perfeito, extremamente preciso, um controle de dinâmica, um domínio rítmico que é excepcional e essa consciência expressiva dela que é uma coisa fora de série. Ela consegue ser ao mesmo tempo refinada e popular, sofisticada, só que espontânea. Então essa rouquidão é um recurso, não é uma limitação. E é justamente através desse recurso que ela passa essa coisa visceral, tão típico de Elza Soares. E é por isso ela consegue preservar, não só nesse álbum, mas na carreira dela como um todo, eu acho, algumas dimensões da música brasileira que naquele momento estavam menos evidentes, ou não naquele momento, mas no geral elas são menos evidentes em outras correntes, como essa força do corpo, esse impulso rítmico, só que também a teatralidade, a herança afro-brasileira, essa energia da rua, da dança, e essa personalidade que ela comunica, essa intenção em cada frase. Enfim, eu tô me empolgando aqui já falando da Elza, porque eu realmente acho ela impressionante. E portanto eu acho que esse álbum merece estar aqui. Eu escolhi esse, poderia ter sido o segundo dela também, a Bossa Negra, que é excepcional, mas fica a sugestão desse aqui, se acaso você chegasse, de 1960, da Elza Soares.